Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. E a aula. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. O tema dessa aula é equação do segundo grau. Mas antes de entrar propriamente em equação do segundo grau, eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês e que vocês pensem comigo. Olha só. Visualmente, pensa aqui, ó. Quantas vezes você já não viu na sua vida, em algum lugar, seja numa escultura, numa obra, em algum tipo de construção, em algum tipo de gráfico, essas duas figuras? Pensa com calma. Você já deve ter se deparado com esse tipo de imagem em objetos, em coisas do dia a dia, em utensílios de casa, em arquitetura de construções, em gráficos que você analisou de várias formas. Então, essa estrutura aqui, ó, esta imagem, essa estrutura visual, ela já apareceu muitas vezes para você, de muitas formas diferentes. A aplicação disso daqui é vasta. A gente tem aplicação disso na arquitetura. Foi uma revolução muito grande, por exemplo, quando os romanos introduziram a ideia de arco para poder se fazer pontes, se fazer construções. Porque antes se faziam todas as construções assim, né? Você vai construir o muro, você fazia um murozinho assim, com tipo um retângulo. E aí os romanos vieram com a ideia de aplicar e começar a fazer um arco. Bom, então eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer essa parte, vai ser reta aqui. Só que olha só, eu não vou preencher com tijolos tudo. Eu vou fazer, por exemplo, aqui em cima, nesta parte, um arco, ó, assim. E isso aqui era muito usado para construções, para pontes, em que aqui você tinha, então você tinha aqui, ó, uma estrada, aqui uma estrada. Isso aqui é usado em aplicações, por exemplo, em muitas análises de economia, quando a gente quer maximizar algo. O que seria maximizar? É atingir um máximo, ou o inverso do maximizar, que é atingir um mínimo. Então, repara aqui que eu tenho um ponto máximo, eu tenho um ponto mínimo de vários valores de uma função, de vários valores que estão decrescentes e depois de atingir um mínimo começam a crescer, e aqui eles estão indo de forma crescente, atingem o máximo, depois começam a cair. E aí, por exemplo, eu quero saber qual é o número de peças que eu vou produzir que maximizam o meu lucro, de modo a que se eu produzo uma peça a menos, ó, menos uma peça, eu ainda não atingi o máximo de lucro. Se eu produzo uma peça a mais do que o meu máximo, eu já vou diminuir o meu lucro. Qual que é o valorzinho de peças produzidas pelas minhas limitações de produção que vão me dar o máximo, a otimização da minha linha de produção? Isso aqui se dá de muitas formas. E aí eu vou montar aqui um gráficozinho básico para vocês, para que a gente entenda o que nós esperamos e quais pontos são importantes de análise aqui. Vamos pegar uma característica assim, ó, desse jeito aqui, que depois a gente vai ver que chama concavidade para cima. Eu quero que você pense comigo, deixa eu mudar esta, assim, ok. Vou um pouquinho mais para baixo, assim, ó. Beleza. Eu quero que você pense comigo em pontos que você imagina que são importantes aqui. Quais pontos você imagina ser importantes nesta função? E aí? Quais pontos você acha que são importantes aqui? Tenta encontrar visualmente intersecções de coisas, marcos de coisas aqui. Você consegue verificar que visualmente, ó, este ponto e este ponto são os pontos em que essa função vai interceptar o nosso eixo x? Né? Então, assim, de alguma forma, isso aqui tem que ter algum significado importante. Esse outro ponto aqui, a nossa função vai interceptar quem? O eixo y. Então, aqui também tem que ter, com certeza, um significado. Repara que quando eu desenho, a gente vai ver com cavidade para cima, este ponto é um ponto de mínimo dessa função. O que é mínimo da função? Bom, a função é a figura em verde, certo? Ó, eu tenho esse valor, esse valor, esse valor. Pensa que são pares ordenados. Ó, este valor me dá um correspondente em y, este aqui me dá um correspondente em x. Se eu chamar aqui de x1 e aqui de y1, esse aqui é o ponto x1, y1, ok?
Pensa que esse aqui é o menor valor possível de quem? Ó, de y. Então, eu tenho um valor de x que está me dando um menor valor de y. Com certeza, esse aqui também é um ponto importante. Então, repara que quando nós estudarmos isso, por isso que eu estou trazendo isso aqui antes para vocês, para que você entenda a aplicação de equação do segundo grau, que isso aqui é uma aplicação vasta. Começa a reparar no seu dia a dia quantos arcos você vê. E aqui o que a gente vai chamar é de parábola, mas o arco é um pedaço de circunferência e um arco também pode ser modulado como uma parábola. Veja quantas vezes a parábola aparece no seu dia a dia. São muitas vezes. E aplicações em ciências, em engenharia, arquitetura, entre outras, economia, é muito vasta. E quando a gente monta, modela isso aqui graficamente, o que você já sabe como pontos importantes, simplesmente com uma análise um pouquinho criteriosa, são pontos em que as coisas vão se interceptar. Assim, esse ponto aqui é importante, ora, é um ponto comum, né? Ah, esse aqui é um ponto comum também, esse aqui também é um ponto comum, esse aqui também é um ponto comum, não tem nada demais neles. Bom, agora, este daqui é um ponto que está interceptando um eixo. Ah, esse aqui também é um ponto que intercepta o mesmo eixo. Este aqui também está interceptando outro eixo. Ah, esse aqui é um ponto de mínimo, é o menor valor. Então, assim, ó, este outro aqui, ó, bom, esse aqui não faz tanta diferença, né? É um valor qualquer, assim como esse. Agora, os que estão circulados, você repara que eles são pontos de marcos. E o nosso estudo em cima da equação do segundo grau, quando nós formos estudar na matemática pré-vestibular a função do segundo grau, nós vamos ver isso com muito detalhe. A ideia aqui é aprender a calcular uma coisa, que é a resolução da equação do segundo grau, e depois a gente vai ver um pouco de análise gráfica e treinar. Aqui é treinar as ferramentas para depois estudarmos isso com bastante afinco. Mas de verdade o que nós estamos fazendo, porque assim, se você não talvez ver essa contextualização, pode ficar um pouco abstrato para você. Quando você aprende lá, equação de segundo grau, vamos achar x1 e x2. Mas e aí, o que é isso? O que é aplicar a fórmula de Bhaskara e assim por diante? Tá? Então, é isso que está acontecendo. E o que nós vamos fazer, isso aqui no curso de pré-vestibular, é um curso que isso aqui o aluno no geral aprende no nono ano, essa fórmula de Bhaskara, é achar o x1 e x2. E eu já mostro para vocês agora o que é achar o x1 e x2. x1 e x2, assim como a gente achava lá na equação do primeiro grau, o ponto em que ela interceptava o eixo x é a mesma coisa, é chamado de zero da função ou raiz da função. São os pontos em que esta função, que lá era uma reta e aqui é uma parábola, elas interceptam o eixo x. Portanto, qual que é a altura dela se ela intercepta o eixo x? A altura é zero, certo? A altura em y. Porque se ela estiver aqui, ó, ela não intercepta. Ó, se esse ponto pegar aqui, ele não intercepta o eixo x. Ele só interceptará o eixo x quando a altura for zero. E aqui nós vamos ter o nosso x1 e o nosso x2. Se você em algum momento já estudou a equação do segundo grau e não se lembra qual é o significado, esse é o significado. Você está achando as raízes da sua função, você está achando os pontos em que ela intercepta o eixo x, portanto, em que a sua equação é igual a zero. E por isso que a gente vai fazer sempre igualar ela a zero. E aí você traz todos os termos para a esquerda, igual a zero, e aí você aplica as propriedades. Ok? Então, contextualizando para vocês, é isso aqui que a gente vai fazer. Agora, entrando de verdade na equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma equação que pode ser modulada deste formato aqui, ó. É grandão, mas veja que é simples. ax² mais bx mais c igual a zero. Pessoal, por que a gente falava a equação do primeiro grau, lá quando a gente tinha a equação do primeiro grau? Por exemplo, ó, 2x mais 1 igual a zero. Por que essa aqui era do primeiro grau? Porque a incógnita x tinha o seu maior grau de expoente, quem? 1 que estava implícito. Por que a gente fala que a equação é do segundo grau? Porque nós vamos ter, por exemplo, assim, ó, 2x² mais 3x menos 2 igual a zero. Olha para as incógnitas, a gente tem o x² e tem o x, certo? O 2, o 3 e o menos 2 são números. Repara que este expoente implícito é 1. Qual é o maior grau do expoente aqui? É o 2, por isso a gente fala segundo grau. Quando fala uma equação de terceiro grau, você já sabe que você vai ter alguma coisa com x ao cubo, do quarto grau com x à quarta. É o maior grau do expoente e não quer dizer que só tem aquele grau. Repara que aqui nós vamos ter tanto aquele grau, quanto podemos ter os menores graus a partir dele. Então, ó, se é do segundo, a gente pode ter tem que ter uma de grau 2, e pode ter uma de grau
1 ali também. Pode ter, não é obrigatório, ok? Então, para a gente entender, sempre que tiver assim, ó, ax² mais bx mais c igual a 0, de modo que, ó, a, b e c serão números, serão valores, a gente chama de constantes. E é claro que o a precisa ser diferente de 0, porque veja só, se a for 0, você concorda que se a for 0 fica 0 vezes x², isso aqui tudo vai para 0? Aí o que eu tenho é um bx mais c, ou seja, eu tenho uma equação aqui, ó, é a do primeiro grau. Aqui é do primeiro grau. Se o meu a for 0, eu não tenho segundo grau, porque eu vou zerar todo esse pedaço aqui que eu tenho x². Então, o único coeficiente que não pode ser 0 é o a. O b pode ser 0? Pode, não tem problema nenhum. O c pode ser 0? Pode, também não tem problema nenhum. Quando, olha só, eu tenho o a diferente de 0 é uma necessidade. O b diferente de 0 pode ser. E o c diferente de 0, ou seja, eu tenho a, b e c diferentes de 0, eu tenho uma equação completa. Por que completa? Porque eu tenho todos os coeficientes diferentes de 0. Se por acaso o b, o c, um dos dois ou os dois forem iguais a 0, aí nós vamos ter uma equação incompleta e não tem problema, a forma de resolver, de analisar é exatamente a mesma. O que eu quero que você entenda é que o a ser igual a 0 é uma necessidade. B e c serem iguais a 0 pode acontecer e isso não muda nada. Ok? Então agora eu quero com vocês só treinar um pouco a visualização. A visualização do seguinte: olhar para uma equação e conseguir distinguir quem é quem. Eu quero que você repare nesta equação aqui, ó. Vou copiar esta equação e vou jogar ela aqui. E a gente vai comparar. Ó, você vai comparar comigo. Ax² mais bx mais c igual a 0. Quem é a, b e c? A, b e c são constantes. O que é uma constante é um valor numérico, sendo que a precisa ser diferente de 0. Então agora a gente vai identificar quem é quem. Essa é a primeira aula de equação do segundo grau, depois de entender qual que é a estrutura que é essa, né? Você precisa treinar e identificar, porque depois da hora que você jogar na equação, que é a equação que resolve, que é chamada de fórmula de Bhaskara, de uma forma, assim, só acontece no Brasil aqui. Nos outros lugares é equação que resolve equação do segundo grau. Você vai ter que primeiro identificar esses termos. Se você não identificar esses termos, você não vai conseguir jogar na equação. Então, assim, se eu tenho uma equação aqui, ó, 3x² mais 2x menos 1 igual a 0. Vamos inventar outra aqui, menos 4x² menos 2x mais 5 igual a 0. Aqui, x² mais 3x igual a 0, mais uma menos 5x² mais 4 igual a 0, e uma outra a gente vai escrever como menos x² igual a 9. Menos x² igual a 9. Beleza. Como que nós vamos identificar agora? Agora eu quero que você me ajude a identificar, ok? Para isso, pessoal, é pura observação e lógica. Você precisa verificar visualmente, não tem segredo aqui, visualmente. Quem que é o A? O A é um número, o B é um número, o C é um número. Repara que, ó, é como se fosse um joguinho de 7 erros, né? Eu faço um desenho aqui, assim, ó. Eu faço um desenho assim, ó. Aqui, deixa eu fazer um outro aqui, assim, ó. Por exemplo, eu vou fazer um desenho assim, ó. Tem um quadradinho, e aqui nesse cantinho tem uma bolinha, certo? Aí agora eu vou fazer um quadradinho, e eu te faço um pontinho de interrogação. Quem que tem que ser o pontinho de interrogação? Você concorda que por simples lógica e comparação, o pontinho de interrogação tem que ser igual a bolinha? Por quê? Porque olha só, aqui o quadradinho é igual ao quadradinho, ele estou falando que tudo da esquerda é igual a tudo da direita, portanto a parte de cima precisa ser igual à parte de cima. É exatamente isso que eu quero que você grave, é simplesmente um joguinho de lógica. Portanto, quem que é o A? Repara que o A, aqui tem uma multiplicação implícita. O A é o número que está multiplicando quem? O x².
Aí você vai ter que olhar para cada uma das equações e ver qual é o número que está multiplicando ou diretamente ou implicitamente o x². É muito óbvio que, olha só, quem que é o A? Neste caso aqui, ó, no primeiro, quem multiplica o x² é o 3. Quem é o B? O B é o número que multiplica o x. Quem que está multiplicando o x? É o mais 2. E quem que é o C? Lembra que A, B, C são constantes, então o C também é uma constante. O C é um número que está sozinho, sem estar multiplicando nenhuma incógnita, ou seja, o menos 1. Quando você olhar, por exemplo, para o de baixo, você vai reparar que o A, que é o número que multiplica o x², é quem? O menos 4. Não come o sinal do número, não. O sinal vai junto com ele. O menos 4 é o A. Quem é o B? O número que multiplica o x. Ó, é o menos 2. E quem é o C? O número que está sozinho. É o 5. Então lembra assim, A é o número que multiplica o x². B é o número que multiplica o x. C é o número sozinho. Vou escrever isso para vocês, ó. A é um número que multiplica o x². B é um número que multiplica o x. E C é um número sozinho. E aí você tem que lembrar uma coisa: o único que é obrigatório existir é o A. O B e C, no geral, existem, mas não quer dizer que irá existir. E a pergunta que eu te faço é: quando ele não existe, quanto ele vale? Matematicamente, para um número não existir, quando, vamos dizer assim, um coeficiente, vamos melhorar isso. Um coeficiente, a gente fala assim, ó, não existe o coeficiente, não quer dizer bem que ele não existe, não tem uma representação numérica. Matematicamente, quando você ouvir esse não existe, não é uma afirmação 100% correta, porque ainda este número que eu vou falar, ele é um número que existe como representação. Ele só não terá, vamos dizer, substancialidade de valor, mas ele existe como representação. Então, quando não existir o coeficiente, a gente está falando que, ó, se não existe B, esse é o símbolo de não existe, é um E de existe cortado, representa que B é igual a zero. Ah, então para o C é a mesma coisa? É a mesma coisa. Quando o C não existir, isso quer dizer que C é igual a zero. Então, se você não vê aquele que está o acompanhando, então, ó, se eu não ver este pedaço aqui, quer dizer que o B vale quanto? Zero. Se eu não ver este pedaço aqui do número sozinho, o C vale zero. Então, agora vamos colocar aqui os valores de cada um deles. Quanto vale o A? O A é o número que multiplica o x², A vale 3. Quanto vale o B? O B é o número que multiplica o x, vale 2. Quanto vale o C? O C é o número que está sozinho, vale menos 1. Beleza, bem tranquilo, né? Agora, o de baixo. Quanto vale o A? O A é o número que multiplica o x², vale menos 4. Quanto vale o B? B é o número que multiplica o x, vale menos 2. Quanto vale o C? C é o número sozinho, vale 5. Agora o de baixo. Interessante aqui, hein? Quanto vale o A? O número que multiplica o x². Você vai falar assim, tá, professor, mas aqui não tem nenhum número que multiplica o x², porque ele está sozinho. Tem ninguém aqui. É zero. Não, cuidado. Lembra daquela propriedade de todo número que está elevado, multiplicado e dividido por 1? E eu falei, isso aqui sempre vai ser, só que a gente não fica escrevendo assim, só que em alguns momentos você tem que puxar isso. Você tem que saber que todo número, por exemplo, 5, ele está elevado a 1, multiplicado por 1 e dividido por 1. Você não escreve os números 5 assim, né? Nenhum número você escreve elevado, multiplicado e dividido por 1. Só que é importante você saber que está implícito isso e traz esse conhecimento quando for necessário. Agora eu preciso que você traga esse, ó. Todo número está multiplicado por 1 implicitamente. Então, quando você não está vendo o seu termo, quer dizer que ele está multiplicado por 1, beleza? Então, o seu A vale 1. Eu tenho 1 multiplicando implicitamente, porque 1 vezes x² é o próprio x², e a gente vai sempre escrever da forma mais reduzida possível para questões de simplificação. A vale 1, B vale 3, que é um número que multiplica o x, e C. Quanto vale o C?
Lembra do que a gente discutiu. Se eu não tenho o termo aparecendo, então se eu não tenho um x aparecendo, um x de expoente 1, ou sem expoente, que o expoente é 1, quer dizer que o b vale 0. Agora, se eu não tenho um número sozinho, quer dizer que o c vale 0. Então, nesse caso, o meu c vale 0 porque eu não o tenho, ok? Agora o de baixo. Quanto vale a? A é o número que multiplica x², vale menos 5. B é o número que multiplica x. Agora pensa comigo aqui. Cadê o x de expoente 1 nessa equação? Você está vendo ele? Bom, eu tenho um x², beleza, que o coeficiente que o multiplica é o menos 5, e eu tenho um 4 aqui aparecendo. Cadê o x? Ah, não tem o x. Isso quer dizer que quanto vale o b, que é o coeficiente que o multiplica, vale 0. E aí o c vale quanto? O c, que é o número sozinho, vale 4. Pessoal, só para que você entenda que não é uma mágica que está acontecendo aqui, o que significa falar que se eu não tenho o x aparecendo, o b vale 0? É por causa do seguinte, ó, não é isso aqui que a gente tem, ó, b vezes x? Se eu te falo que b é igual a 0, você concorda que vai ficar assim, ó, 0 vezes x e 0 vezes x dá 0? E aí a gente não escreve ali? É por isso. Não quer dizer que o x vale 0, mas quer dizer que o coeficiente que eu multiplica vale 0 e, portanto, nós temos que o valor daquela expressãozinha que é b vezes x vale 0, porque o b vale 0. É por isso que se não tem o x, você já sabe, o b é 0. Porque o b, sendo 0, o multiplicou e fez a expressão zerar. É isso que a gente tem. Agora no de baixo. Aí você vai falar assim, peraí, que eu tô vendo alguma coisa diferente. Aqui você tem que, ó, comparação. Matemática também é muito reconhecimento de padrão e comparação. Tem uma coisa diferente na estrutura da escrita de todos esses, ó, para esse aqui. Qual que é a diferença? Joguinho de 7 erros. Bom, todos esses outros estão igualados a 0. Esse daqui foi o único que eu não igualei a 0. Então, o que você precisa fazer? Um passo a mais para igualar a 0. Então, como é que você faz isso? Bom, eu sei já, né, a equação. Eu vou passar o 9 para o outro lado. A gente sabe que o que de verdade está acontecendo é que eu subtraio o 9 dos dois lados para igualar a 0. E aí vem a historinha do passa para o outro lado, tá positivo, fica negativo. Então, de verdade, a sua equação é essa equação aqui, ó. Menos x² menos 9 igual a 0. Agora sim. Qual é o valor de A? A é o número que está multiplicando o x². Aí você fala, de novo, não estou vendo nenhum número, então qual é o número implícito? É o 1 aqui. Só que como ele tem o sinal de negativo, o seu número ou coeficiente que multiplica o x² é o menos 1. Portanto, A vale menos 1. Aí o B. Quanto vale o B? Bom, eu tenho o valor de x aparecendo aqui, é o mesmo esquema. X não está aparecendo, x com expoente 1. Isso quer dizer que o b vale 0 e zerou aquela expressão. O c é um número que aparece sozinho. Lembre-se de arrastar o sinal junto. C vale menos 9. Essa questão do sinal, eu falo até por experiência própria. Quando eu aprendi isso aqui, na época não era 9º ano, não era 8º ano. A gente até desenvolver aquela rigorosidade de tipo, conferir se colocou o sinal correto. Eu, quando estava fazendo esse esquema aqui, e a gente não vai ficar fazendo esse esquema sempre, eu estou só fazendo para treinar com vocês, depois você vai fazer isso de cabeça, ao substituir na equação. Muitas vezes, no começo, eu comi o sinal. E aí não dava certo. Aí eu ia comparar com o resultado, com algum colega que tinha feito, falava, nossa, mas o meu resultado deu diferente. Por quê? É porque eu não estava colocando o sinal junto. Então você precisa ter esse toque de conferência nos sinais. Tá? Tem muitos tópicos que eles não são difíceis em matemática, mas eles são criteriosos. Depois, na hora que a gente entrar, por exemplo, na pré-vestibular, vocês vão ver que mexer com sistema linear, com matriz, são muitos números aparecendo. E, embora não seja difícil, você copiar um número errado, um sinal errado, isso muda toda a equação. E agora essa aqui vai ser a primeira grande equação que nós vamos trabalhar com desenvolvimento, que se você erra um sinalzinho lá no começo, vai dar tudo errado. Aí depois tem que apagar tudo, ou ficar corrigindo. Então, assim, por garantir não perder tempo, verifique se você está colocando o sinal correto dos coeficientes, tá? Ok? Sempre verifique isso. Colocou, faz uma vez um check, olhou, bateu, tá certo. Aí você substitui na equação. Então, uma vez que nós treinamos identificar os coeficientes A, B e C, nós olharemos de novo para essa equação. Esse é o formato de equação do segundo grau. Lembrando que A sempre precisa existir, diferente de 0,
B e C podem ser qualquer valor dos números reais. Quando existirem, equação completa. Quando um deles ou os dois forem iguais a zero, equação incompleta. Como que nós vamos resolver esse tipo de equação? Bom, de novo, né? Ó, deixa eu pegar um espacinho aqui. E aí, eu sempre faço isso com os meus alunos. Porque eu, quando era aluno, eu tentei fazer isso. E eu achei que foi muito produtivo, assim, do tentar desenvolver isso. Se eu falar assim para você, ó, aluno, resolva essa equação aqui para mim, ó, 2x menos 4 é igual a zero. Aí você vai falar, pô, facinho, peraí. 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2, lindo. Beleza. Agora resolva essa equação aqui para mim. 2x² mais 3x menos 5 igual a zero. Vai lá. Usa as técnicas de matemática que você aprendeu até agora e resolva isso. Qual é o valor de x que torna essa equação verdadeira? Aí você vai falar assim, nossa, e agora? Como que eu resolvo isso? Eu vou ter que ficar chutando o valor? Ah, e se x for 1? E se x for 2? E muitas vezes o x dá um valor que não é um número inteiro. Vai dar um valor com raiz, vai dar um valor com que será, por exemplo, uma dízima, que será um número irracional, entende? Então, assim, não necessariamente o seu resultado será um número inteiro. Você pode ter um número com raiz, um número que vai para o infinito em termos de casas decimais. Então, você não vai conseguir, muitas vezes, resolver isso aqui de cabeça, por substituição de valores. E aí eu te pergunto, com a matemática que você aprendeu até agora, pensando que você é um aluno do ensino fundamental ou que está revisando isso no ensino médio, se você não sabe a técnica de equação do segundo grau, com as suas ferramentas até esse momento, você vai travar. Como que eu isolo o x? Porque a ideia não é isolar o x, pessoal. A ideia de equação do primeiro grau, lembra lá que eu coloquei para vocês? Eu coloquei na luzinha aqui, ó. A ideia é isolar quem? É isolar o x. E como que a gente isola o x? Ah, eu tiro todo o número que está perto dele e passo para o outro lado do igual, não é? Ó, x igual a 2. Foi isso que a gente fez. Tirou o 4 aqui e depois tirou o 2 para o outro lado. Isolamos o x. Isola o x aqui. Você vai ter dificuldade. Por quê? Ah, porque se eu colocar o x em evidência, ó, vou colocar o x em evidência, então vai ficar assim, x que multiplica 2x mais 3 menos 5 igual a zero. Ah, mas beleza, eu coloquei ele em evidência aqui, mas ele está aparecendo aqui, não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada. E aí? Então, assim, repare que a ideia de isolar o x com as técnicas que nós temos, ela é difícil. É por isso que você aprende esta equação, e depois eu vou mostrar para vocês, é bem interessante como é que se chega nessa equação. É todo um desenvolvimento matemático que talvez o aluno do ensino fundamental pode achar um pouquinho mais complexo essa demonstração. Você não precisa saber a demonstração, mas é interessante, porque a hora que você vê uma equação monstruosa dessa aqui, você fala assim, meu Deus, como? Por quê? Como é que chegou aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como é que chega. Nosso foco não é saber como que chega, é só sempre interessante, tá? Sempre que você puder aprender e acompanhar mentalmente uma demonstração e depois refazer essa demonstração, eu garanto para vocês que você vai crescer como aluno, a sua potência mental e o entendimento irão crescer. Você começa fazendo isso no nono ano, no primeiro colegial, quando você chega no terceiro, você é um aluno com muito mais potência mental e capacidade. É um aluno estilo aluno de Olimpíada, que desenvolve essas habilidades. Um aluno de Olimpíada, aluno que presta vestibular difícil, ITA e etc., é um aluno que sempre olha para as demonstrações. Por quê? Porque ele vai desenvolver habilidades. Embora no começo seja bem difícil, e é para todo mundo, com o tempo você ganha resistência. É a mesma coisa que fazer qualquer tipo de exercício físico que no começo é difícil e depois você ganha resistência. Só não pode parar, né? Então, a minha argumentação com vocês é a seguinte: isolar a incógnita pelos métodos conhecidos não será possível para resolver esse estilo de equação quando eu tenho um expoente 2 aqui, porque colocar em evidência não vai dar certo. Então a gente precisa desenvolver uma equação que foi desenvolvida, depois mostrarei para vocês como chega nessa equação. O que a gente vai fazer agora é trabalhar com a equação. Ela é chamada aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara. Pouquíssimos lugares do mundo chamam de fórmula de Bhaskara, no geral, esta equação, até porque não foi Bhaskara que desenvolveu ela. Tá? Mas não vamos criar problema e vamos chamar ela de fórmula de Bhaskara para que no Brasil a gente consiga se comunicar com todo mundo. Tá? Mas saiba que não foi Bhaskara que desenvolveu ela, não tem nenhum registro disso. Alguém começou a chamar de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, mas não é. Essa aqui é chamada de equação
de resolução de função do segundo grau, de equação do segundo grau, ou de equação quadrática. Essa aqui é a equação que resolve. E o que eu quero chamar a sua atenção é para esses termos, ó. B, B, A, C, A. Opa, são os mesmos termos lá de cima, né? Exatamente. É por isso que a gente fez essa... Treinou aqui, ó. Nós treinamos identificar com clareza os coeficientes, porque vai ser necessário identificar com clareza os coeficientes aqui. Porque, de novo, lembra que eu falei? Quando você começa a estudar, às vezes você come um sinal, não presta atenção, ó. Tem muito sinal aqui, pessoal. Se você errar um sinal, você vai errar a conta inteira. Essa aqui é uma equação grande para você ficar errando sinal e depois ter que refazer. Então, essa equação, que é chamada de fórmula de Bhaskara, ela é da seguinte forma. X, que será a nossa raiz. O que é a raiz? Ó, a raiz são os pontos em que ela vai interceptar o eixo x, x1 e x2. Você fala assim, por que x1 e x2 se aqui é x? É por causa do seguinte. Uma equação do primeiro grau te dá uma solução para sua incógnita, para tornar ela verdadeira. Uma equação do segundo grau te dá duas soluções. Pode te dar até duas soluções. Não quer dizer que sempre teremos duas soluções que tornam a equação verdadeira. Mas ela pode te dar duas soluções. Então aqui, ó, temos até duas soluções. No caso, x1 e x2, que tornam a equação verdadeira. E quais serão essas duas soluções? Quando nós tivermos as duas, serão x1 e x2. E qual que é a representação geométrica? As duas soluções da equação são quando x intercepta o eixo y em dois lugares. O eixo x, desculpa. Quando eu tenho uma solução, ele interceptará o eixo x em apenas um lugar. E quando eu não tiver nenhuma solução, ele não interceptará o eixo x. Repara que o eixo x está aqui, ele não intercepta em nenhum lugar. Aqui intercepta em 1, aqui intercepta em 2. É isso que nós estamos chegando. E o que eu quero também chamar sua atenção de novo para análise gráfica é os pontos em que ela intercepta o eixo x, já falei isso, mas vale reforçar. Vale quanto no eixo y? Ó, qual que é a altura aqui no eixo y? A altura é 0, né? Ó, não está nem para cima nem para baixo. Eu estou em cima do 0 no eixo y. Por isso que a gente faz, ó, igual a 0. É exatamente isso. Repara que quando você consegue aprender com essa comparação geométrica, você entende o que está fazendo. É mais do que um joguinho, né? Porque senão é um joguinho de lógica só, se você não entende o que aquilo significa. E agora sim, a equação do segundo grau tem a sua resolução pela equação chamada de fórmula de Bhaskara no Brasil, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Este 4 e este 2 fazem parte da equação. Esse 4 sempre estará aqui independente dos valores dos coeficientes, e esse 2 também. Da mesma forma, esse sinal, da mesma forma, este quadrado aqui. Ok? Então, esta aqui é a equação. E aí, é muito pessoal, mas como você resolve isso? Porque em alguns lugares, eu acho que na maioria dos lugares, o aluno aprende a primeiro resolver o delta. Quem que é o delta? É este termozão aqui, ó. Essa expressão dentro da raiz. O b quadrado menos 4ac. Isso aqui é chamado de delta. Ok? De delta. O aluno, no geral, aprende a resolver o delta primeiro e depois ele substitui na equação. Então, primeiro ele acha o delta. Achou o delta, por exemplo, delta igual a 2. Aí ele vai lá e substitui na equação. Vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que quem é o delta? O delta é o b quadrado menos 4ac, que é o que está aqui dentro da raiz. Eu, quando aprendi, eu aprendi a resolver tudo de uma vez só. Mas eu entendo a questão do ensinar o delta isolado, porque o delta tem um significado geométrico, tá? Então faz sentido. Você faz do jeito que você achar melhor, faz direto ou faz o delta primeiro. Eu gosto de fazer direto, porque eu acho que economiza espaço e vai melhor. Porque eu já entendo o que significa o delta. Então, na hora que eu olhar para dentro aqui da raiz, isso aqui vai ter um significado. E eu quero agora discutir com vocês, porque eu quero que essa aula seja completa e que você tenha um entendimento exato do que está fazendo, tá? Eu quero discutir duas coisas. Este mais ou menos
E este valorzinho que vai aqui dentro da raiz, que é chamado de delta, e que tem um significado aqui que eu coloquei para vocês, que eu já mostrei aqui agora, mas eu vou remostrar. O primeiro significado que eu quero discutir é o seguinte, ó. Tá vendo esse mais ou menos aqui? Tá. Então, pensa comigo uma coisa. Quanto que é raiz de 4? Raiz quadrada de 4. A gente já viu a parte de raízes, né? Qual que é a raiz de 4? Se você me fala, a raiz de 4 é 2, qual que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. A sua resposta está completa? Não, ela está parcialmente correta, porque você acabou de falar metade dos resultados. Porque a raiz de 4 não é só 2 positivo, é o 2 positivo, mas também o 2 negativo, da mesma forma que a raiz de 3 é o 3 positivo e o 3 negativo. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, e menos 3 vezes menos 3 também é 9. 2 vezes 2 é 4, mas menos 2 vezes menos 2 também é 4. Portanto, a solução de uma raiz, você tem que levar em consideração a raiz positiva e a raiz negativa. Na física, nós vamos, até na matemática, quando falarmos de medidas, é claro que nós vamos ter que fazer uma interpretação das duas raízes. Se você estiver falando de medidas e precisar resolver uma equação do segundo grau para descobrir uma medida, você vai desconsiderar a raiz negativa. Por quê? Porque não existe medida negativa. Se você na física estiver falando de tempo e precisar resolver uma equação do segundo grau com a variável t para encontrar o tempo de qualquer deslocamento de um móvel, você também vai desconsiderar a resposta negativa, porque não existe tempo negativo. Mas depois de resolver matematicamente, você faz análise qualitativa. Mas a raiz tem como resposta o positivo e o negativo. Ok? A gente já entendeu e já sabe, já vimos. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na aula de raízes que nós fizemos, de radicais. Dito isso, olha para cá. Aí você vai entender por que tem esse mais ou menos aqui, né? Esse mais ou menos está aqui só para te lembrar, para você não esquecer de considerar a raiz positiva e a raiz negativa. Nem precisaria estar esse mais ou menos aí, ok? Você precisa considerar a raiz positiva e precisa considerar a raiz negativa. Você vai somar e subtrair os valores dessa raiz. Então, este menos b, ele vai estar somando ou subtraindo o resultado dessa raiz, que pode ser um resultado positivo ou pode ser um resultado negativo. E aí, se eu posso levar para um resultado positivo e para um resultado negativo, isso quer dizer que eu tenho duas possíveis soluções, certo? E exatamente por isso que a gente tem o x1 e x2 aqui. x1 e x2 vem daqui. Ah, mas aí você falou que eu tenho um caso em que eu tenho uma solução só, ou seja, a solução é quando intercepta o eixo y, e vai ter caso que não tem nenhuma solução, ou seja, não intercepta em nenhum lugar o eixo x. O que isso representa? Isso representa o seguinte: quem vai falar o número de soluções que eu tenho é esse carinha aqui, ó, é o delta, é quem está dentro da raiz. Quando o delta é maior do que zero, eu terei duas raízes. Por que duas raízes? Porque eu tenho, para valores positivos, eu tenho sempre a raiz positiva e a raiz negativa. Independente do valor, seja raiz de 2, essa raiz de 2 vai ter um resultado. Raiz de 2 é 1, mais ou menos 1,42, 1,43. Vamos arredondar para 1,4? Então isso aqui é mais 1,4 e isso aqui é menos 1,4. No geral, a gente sempre leva o valor positivo, mas aqui a gente está chamando atenção para os dois valores, as duas possíveis soluções. Embora não seja um número inteiro, e isso aqui é um número irracional, ele vai para o infinito, nós temos as duas soluções. Por quê? Porque aqui, ó, aqui dentro é maior do que zero. Aí eu tenho duas raízes, x1 e x2. Então, a interpretação aqui seria 1,4 e aqui seria o menos 1,4, ok? No entanto, se aqui dentro me dá o valor de zero, pensa comigo, concorda que raiz de zero é zero? Raiz de zero é zero. Se raiz de zero é zero, concorda que tudo isso aqui vai para zero? É, né? Se tudo isso aqui for para zero, você não vai somar um menos b, somar e subtrair num zero? Porque o menos b vai dar um valor. Suponha que o menos b me dá um valor de, sei lá, menos 3. Aí, aqui, você soma menos 3 com zero, e aqui você subtrai o menos 3 com zero. Bom, você concorda que menos 3 mais 0 é menos 3, e menos 3 menos 0 também é menos 3? Ou seja, eu só vou ter um valor de x, né? Isso, geometricamente, representa ela pegar aqui, ó, no caso se é o menos 3, tipo aqui, ó. Ela pegaria aqui a nossa função. E o que representa eu não ter solução?
quando o meu delta é negativo. Por que quando o meu delta é negativo eu não consigo prosseguir aplicando essa equação, eu não tenho solução? Lembra que eu falei que na raiz, em que a gente não consegue trabalhar com raiz negativa pela lógica da raiz, mas que só vamos conseguir resolver esse problema no final do ensino médio, quando aprendemos o número imaginário e números complexos, a identidade imaginária? Porque pensa comigo, qual que é a raiz de um número negativo? A gente já discutiu isso, né, pessoal? Se raiz de 4 é mais ou menos 2, quanto que é a raiz de menos 4? Pensa comigo. Qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 4? Se você pensar direito, não tem, né? Porque 2, o 2, que vezes ele mesmo dá 4, positivo, 2 vezes 2 positivo dá 4, e menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então não tem nenhum número. A resposta aqui não é menos 2. Não é, porque menos 2 vezes menos 2 está dentro aqui, ó, do 4 positivo. Portanto, você não terá como resolver com as ferramentas da matemática atual uma raiz negativa. Isso quer dizer que não existe solução da equação do segundo grau. E o que representa a solução da equação do segundo grau? Representa a solução, ó. A solução é a raiz. É a raiz dessa equação. O que é a raiz? O ponto em que ela intercepta o eixo x. Se não tem solução, quer dizer que ela não intercepta. É o famoso está voando, pode estar voando para cima, para baixo, aqui do eixo x, não importa. Ela não intercepta. O que é a minha raiz ser igual a zero? Quer dizer que eu vou somar e subtrair zero, ou seja, vou pegar um valor, somar e subtrair zero, vai dar o mesmo valor. Então, ó, ela vai interceptar só em um lugar. É isso que é ter o delta igual a zero. Agora, se o delta é diferente de zero, igual está aqui na função em verde, ele é um valor positivo, no caso, eu tenho somar uma raiz positiva e subtrair uma raiz positiva, vai me dar um valor para cá, um valor para cá, ou seja, ela intercepta em dois valores. É isso que você está calculando, essa é a representação, beleza? Que isso tenha ficado claro para você. Agora o que a gente precisa fazer é treinar, resolver essa equação aqui. O que a gente quer fazer é substituir os coeficientes na nossa equação e a partir dessa substituição nós vamos encontrar os valores das raízes, beleza? Então, vamos começar. E aí, antes disso, deixa eu só aprofundar um pouquinho com vocês na parte da análise gráfica. A gente acabou de ver que isso aqui vai ser como uma parábola. O que é x1 e x2 são as raízes da equação, ou seja, os pontos em que ela intercepta o eixo x. E só para que você entenda um pouquinho mais, se o seu A é positivo, a gente tem aqui ó, o que chamamos de concavidade para cima. Ela é desse formato aqui. Se o seu A é negativo, ela é desse formato aqui, ó, para baixo. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma função assim, ó, 3x² mais 2x menos 5 igual a zero. Tá vendo que o A é positivo? Ó, o A é positivo. Então, eu desenharia ela desse jeito assim, ó, concavidade para cima. Agora, se eu tenho menos 2x menos 3x mais 10 igual a zero, repara que o A aqui é negativo. Então, na hora de desenhar, essa concavidade é para baixo. Então, aqui, ó, concavidade para cima. Depois a gente vai ver tudo isso com bastante detalhe na parte de função. E aqui é concavidade para baixo, ok? O valor de A dita como é que você vai ter a concavidade da sua função. Agora sim, vamos treinar. O que eu vou fazer aqui é resolver a equação do segundo grau. Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes. Qual é o coeficiente aqui da primeira? Ó, o A vale quanto? O A que multiplica, o x² vale 1, o B vale menos 7, e o C, que é um número sozinho, vale 6. Agora eu vou jogar isso aqui dentro do delta. O que eu sei é que delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a... Qual é o valor de B? B igual a menos 7. Então, menos 7 ao quadrado, de novo. Cuidado para não errar no sinal. Coloque o sinal de todo mundo certinho. Menos 4, esse menos aqui do 4 é da equação, sempre será menos, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Agora aqui, menos 24. 49 menos 24 me dá 25. O que eu sei? Se o delta é um valor positivo, um número inteiro positivo, eu sei que tenho
terei duas respostas, duas raízes, um x1 e um x2, ou seja, a minha função interceptará o eixo x em 2 pontos. Então agora a gente joga esse delta dentro da equação grandona, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vou substituir os valores, então a gente tem aqui, menos b. Pessoal, não é porque eu tenho um menos, o b já é negativo, que eu não preciso colocar o menos da equação. Então vai ser, menos o b, que é menos 7, certo? Mais ou menos a raiz do delta, quanto que é o delta? 25, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Continuando, x é igual a... Agora aqui, menos 7. Menos com menos é mais. Então, deu 7 positivo, mais ou menos. Aí você faz a raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25? É 5, dividido por 2. Chegou aqui, vou até puxar um pouquinho para baixo. Chegou aqui, você vai resolver da seguinte forma. Você vai pegar o x1. O x1 é a raiz positiva, ou seja, é o mais o que sai da raiz. Então, vai ser 7 mais 5 sobre 2, você só vai mexer no mais ou menos no número que sai da raiz. Nos outros, independente se aqui é positivo ou negativo e aqui também, você tem que copiar exatamente ele do jeito que está. O único que você vai mudar é esse que sai da raiz. Então, mais 5, isso aqui deu 12 dividido por 2, me dá que a primeira raiz é 6. Aí a segunda é com a raiz negativa, ou seja, é 7, agora menos 5 sobre 2. Isso aqui me dá 2 sobre 2, isso aqui me dá 1. Ou seja, meu conjunto solução é 1,6, ou ponto e vírgula, tá? Fica a seu critério. Só fiz um sinal aqui, um colchete feio. Beleza. Sempre tenho problemas em fazer esse símbolo aqui. 1 e 6. O que isso aqui representa? Isso aqui representa o seguinte, Vou fazer isso no começo para que possamos contextualizar. Olha para o A. Lembra que o A é o que fala se a concavidade é para cima ou para baixo? Quando o A é positivo, a concavidade é para cima? Então, a concavidade é para cima. Ela vai interceptar o eixo x aonde? No 1 e no 6. Então, a sua função é nessa cara aqui, Ela vai, fazer isso, Entendeu? Você já espera o que você obterá. Agora, a segunda aqui. X² mais 3x menos 28. De novo, vamos encontrar os valores dos coeficientes. Qual é o valor do A? O A é o que está multiplicando o x². Está implícito 1 aqui. Qual é o valor do B? É o 3 positivo. Qual é o valor do C? É o menos 28. A gente vai fazer encontrar o delta. Então, delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a b vale 3, né? 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 28. Coloque o sinal certinho. Vou colocar o parênteses, que a gente já conversou aqui, sinal com sinal tem que separar com parênteses. Não pode deixar sinal diretamente conectado com sinal. Então, a gente tem que y é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Agora, a regrinha de sinal. Menos com menos é mais. 4 vezes 28. Faz 4 vezes 20, dá 80. 4 vezes 8 dá 16, 32. 80 com 32, a gente tem 112, né? Então, 112 quer dizer que o nosso delta vale 121, que é 112 mais 9. Ótimo, agora a gente vai lá para a equação do segundo grau. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente tem aqui, quanto vale o b? Vale 3, então é menos 3. Esse menos é da equação, mais ou menos raiz de delta, que é 121, dividido por 2a. O a vale 1, então 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 3, mais ou menos. Pessoal, raiz de 21, quanto que é? Que número vezes ele mesmo dá 121? É o 11. Então, mais ou menos 11 dividido por 2. Aí aqui a gente vai fazer o x1 e x2, tá? Então, e aí visualmente você pode fazer duas setinhas, só identifique eles, x1 e x2. Então, x1 é com a raiz positiva, então é menos 3 mais 11
dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 3 mais 11 dá 8, dividido por 2. Então, x1 vale 4. Agora o x2. Identifique-os, tá? É menos 3, agora com a raiz negativa. Então, menos 11 dividido por 2. A gente tem menos 14 dividido por 2. Isso aqui dá menos 7. Então, nosso conjunto de solução é x1, então a primeira raiz vale menos 7, sempre coloque na ordem crescente, do menor para o maior. E o x2 vale 4. O que isso aqui representa graficamente? Isso aqui representa graficamente o seguinte, ó. Eixo x e y. Olha para a concavidade, ó, o A é positivo, então a concavidade, ó, para cima. E ela vai bater no eixo x aonde? Nas raízes, nas soluções. Então, no menos 7 e no 4. Então, ela faz assim, ó. Ok? É isso que ela vai fazer. Vamos continuar aqui, depois eu vou trabalhar com vocês a parte de soma e produto. Vamos fazer mais. Equação de segundo grau tem que fazer bastante. Nessa daqui, quem é o A? O A é o 3, o B é o menos 5 e o C é o 2. Então vamos fazer o delta. Delta é igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a B é menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 2. Delta é igual a menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, 25, menos 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24, então, ó, menos 24. Quer dizer que o delta vale 1. Então, agora vamos jogar na equação. X é igual a menos B. E aqui a gente já sabe, né? Por que fazer o delta primeiro? Eu olhando para o delta, me deu o valor de 1. É um inteiro positivo? É, então eu tenho duas soluções. Mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substitua os valores, você vai ficar aqui. Isso aqui é menos da equação, menos o b, que é menos 5, mais ou menos raiz do delta, que vale 1, sobre 2 vezes a, 2 vezes 3. Continuando, x igual a menos com menos é mais, 5 positivo, mais ou menos raiz de 1. Qual que é a raiz de 1? Que número vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1, né? Dividido por 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu vou puxar para o x1 e puxar para o x2. x1 é com a raiz positiva. Lembre-se, nos outros números você não mexe no sinal, só no que sai da raiz. Então, é 5 mais 1 dividido por 6. Isso aqui me dá 6 sobre 6, quer dizer que x1 vale 1. Na segunda solução, a gente tem aqui, ó, x2 é igual a 5 menos 1, então a raiz negativa, dividido por 6. Isso aqui me dá 4 dividido por 6, então eu vou ter que simplificar, né? Simplificar, ó, em cima e embaixo por 2. E isso aqui me dá 2 terços, ou 0,66. Mas vamos deixar em fração. O que isso aqui me fala? Bom, se o A é positivo, a concavidade é para cima da minha função aqui. Então, quer dizer que se eu for desenhar esse gráfico, vai ficar assim, ó. E aí o gráfico, a gente não está tentando desenhar ele com perfeição. Eu só estou focando no gráfico porque eu quero que o meu aluno tenha entendimento dos processos e do que ele está calculando. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira raiz, então, solução. 1 e 2 terços. Se a gente coloca no geral, por definição, tá? Só por, vamos dizer, tornar a coisa um pouco melhor escrita. A gente começa com o primeiro valor, com o menor valor, depois coloca o maior. Qual que é o menor valor? É 1 ou é 2 terços? É 2 terços, né? Porque 2 terços é menor do que 1. Teria que ser 3 terços para ser 1. Então, 2 terços é menor. Então, a minha solução é 2 terços e a outra é 1. E aí você tem que ter uma noção de fração, quanto é que isso aqui representa. É eu pegar o inteiro, lembra, ó, quantas partes eu estou dividindo uma coisa? Em 3. E estou pegando duas. Isso quer dizer que se eu dividir alguma coisa em 3 partes, eu dividi em 0,33 em decimal. Se eu pego duas, eu pego 2 zeros 33, que aproxima para 0,66. Então quer dizer que esse 2 terços, ele é um 0,66. Então se eu colocar o meu 1 aqui, ó, vou colocar por questão de escala, ele aqui, e dividir isso aqui em 3, então tipo assim, ó, 1, 2, 3, o 2 terços teria que estar aqui, ó.
Entende? E aí, se a concavidade é para cima, a minha função faz algo assim. Beleza? Agora esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, eu vou introduzir uma outra técnica para resolver para vocês, e essa técnica vai funcionar quando não existe o B. Então, ó, técnica de resolução para B igual a zero. E, claro, né? C diferente de zero. Porque se o C for igual a zero também, aí não dá. Eu preciso ter quem? Eu preciso ter o A e preciso ter o C, que no caso aqui é menos 16. Quando você tiver isso, se o B valer zero, só o B valer zero, você pode fazer de uma forma prática. Se eu colocar na equação do segundo grau, vai dar, vou achar o delta, vou colocar, substituir, achar as duas soluções, tal, e vou resolver normal. Só que aqui eu vou mostrar uma forma prática só quando B é zero, que ele não existe aqui, e a outra é quando B é zero, eu tenho A e tenho C. O que você vai fazer? Passa o C para a direita e isole o x quadrado. Então, o passo aqui é o seguinte, ó. Isolar x quadrado. Então, vamos isolar o x quadrado. Vai ficar assim, ó. 4x quadrado menos 16 igual a zero. Quer dizer que 4x quadrado é igual a 16. O menos 16 passou para o outro lado, ficou positivo. O que de verdade você fez foi somar os dois lados por 16. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 4, e aí a historinha conta que você passa o 4 que está multiplicando e dividindo. Então vai ficar x quadrado igual a 16 sobre 4, ou seja, x quadrado vale quanto? X quadrado vale 4. Beleza? Mas a gente ainda não achou as raízes. Mas olha só, eu não quero achar x e eu tenho x quadrado? Pensa comigo. Qual que é a operação oposta da potenciação? É a raiz. Ou seja, lembra dessa ideia, pessoal? Eu sempre foco muito com vocês isso. Ó. Olha para esse sinal de igual. Veja algo que eu quero fazer na esquerda. O que eu fizer na esquerda de operação, de adição, de multiplicação, eu tenho que fazer na direita também. Eu quero resolver o meu lado da esquerda tirando esse quadrado e fazendo ele aparecer o x. Porque eu quero o seguinte, eu quero x igual a alguma coisa. Esse é o meu resultado, não é x quadrado, é x. Para que eu resolva o x, esse carinha aqui quadrado tem que sair, porque o x é um x de expoente 1, né? X e x elevado a mesma coisa, é o x expoente 1. Portanto, eu te pergunto, o que você tem que fazer com o x quadrado para que ele vire x? Que tipo de operador, operação, que passo você tem que fazer nele? Você concorda que se eu tenho alguma coisa ao quadrado e eu quero tirar esse quadrado, é só eu aplicar a raiz quadrada? É, né? Porque, ó, o que seria raiz quadrada de 3 ao quadrado? Aqui, o índice não é 2. Esse índice não vai vir dividindo, então a gente vai ficar com 3 elevado a 2 sobre 2. Isso aqui é 3 elevado a 1, que é 3. Ah, então sempre que você tem algum número ao quadrado e você quer tirar ele do quadrado, você aplica a raiz quadrada. Da mesma forma que se eu tenho um número ao cubo, e eu quero tirar o cubo dele, eu faço a raiz cúbica e assim por diante. Então isso quer dizer que eu vou olhar para a esquerda e falar assim, vou fazer o quê para resolver esse quadrado aqui? Vou fazer a raiz quadrada, porque o índice está implícito 2. Só que olha para esse sinal de igual. O que você faz na esquerda, você precisa fazer na direita, né? Portanto, se eu passei a raiz quadrada em toda a esquerda, eu tenho que passar em toda a direita. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o próprio x, ou seja, x é igual a raiz de 4. E qual que é a raiz de 4, turma? Raiz de 4 você já sabe que é 2, mais ou menos 2. Então, mais ou menos 2. O que é mais ou menos 2? Eu tenho as duas soluções, pô. Aqui eu tenho, ó, x1 é menos 2 e x2 é igual a 2. Qual que é o meu conjunto de solução? Portanto, meu conjunto de solução é menos 2 e 2. O que isso aqui representa graficamente? Isso aqui representa o seguinte, ó. Olha para o A. O A não é positivo, então com cavidade para cima. Então eu pego minhas raízes, ó, menos 2 e 2. É isso aqui que a gente tem na parábola no nosso arco. Muito interessante, né? Então agora, olha só, mesmo esquema. 2x² menos 18, eu não tenho o b, isso quer dizer que eu já vou fazer direto aqui, ó. Eu vou isolar o x², fazer a raiz dos dois lados, encontrar x1 e x2. Então vai ficar, ó, 2x² é igual a 18, 18 negativo passou positivo,
x² é igual a 18 sobre 2, o 2 que estava multiplicando passou dividindo, quer dizer que x² vale 9. Se eu quero x, eu tenho x², o que eu faço? Raiz dos dois lados. Portanto, raiz de x², raiz quadrada de x², é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de x² é x. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. E aí a gente tem, então, o nosso x1 igual a menos 3 e o nosso x2 igual a 3 positivo. Portanto, nosso conjunto de solução é tal que nós temos a solução de menos 3 de 3. Graficamente, isso aqui vai ser da seguinte forma, ó. Nosso plano cartesiano x e y. Olho para o A é positivo com cavidade para cima. Então, menos 3, 3. Vamos lá, faz a parabolazinha. É mais ou menos isso aqui que a gente tem. Beleza? Agora, o F. Bom, o F eu tenho o B e eu não tenho o C. Quanto vale o meu A? Meu A vale 2, o B vale 8 e o C? O C não tem, né? Então quer dizer que ele vale 0. É isso que é não ter. Ele é 0, então eu não vou somar ele ali, né? Para que eu vou fazer um mais 0 para ocupar espaço? Então agora, delta é igual a B² menos 4A vezes C. Então, delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 0. O legal é que quando C é 0, você sempre zera esse 4AC. E aí vai ficar 64 menos 0, ou seja, delta vale 64. Então, a gente vai lá agora que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos b, então dá menos 8, mais ou menos raiz de delta, que é 64, sobre 2 vezes a, o a vale 2, então 2 vezes 2. X é igual a menos 8, mais ou menos. Qual é a raiz de 64? 8. 8 vezes 8 é 64, dividido por 4. Daqui a gente vai puxar o x1 e x2. x1, vamos colocar a raiz positiva, então ficará menos 8 mais 8, raiz positiva, dividido por 4. Isso aqui dá 0 dividido por 4. Quanto que é 0 no numerador e algum número diferente de 0 no denominador? Não pode dividir por 0, mas dividir o 0 pode, o resultado é 0, tá? Sempre que o 0 está no numerador, beleza, resposta será 0 da divisão. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 0? Nenhuma, 0. Agora, quantas vezes o 0 cabe dentro do 4? Isso aí é uma indeterminação até você aprender ferramentas mais aprimoradas de matemática. Então, 0 no numerador, pode, resultado é 0. Segunda raiz, x2, é para a raiz negativa, então, menos 8 dividido por 4. x2 é menos 16 dividido por 4. Isso aqui vai dar um x2 de... Pessoal, 16 sobre 4 é 4, menos em cima mais embaixo dá menos 4. Então, a nossa solução é menos 4, primeiro menor valor, ponto e vírgula, 0. Concavidade, como é que é? Ó, 2, positivo, concavidade para cima. Ó, bolinha para cima. Então, agora, graficamente, isso aqui vai estar da seguinte forma. Ó. A primeira raiz é o menos 4. E a segunda é a própria origem, né? É o 0. Então, ela faz assim, ó. Mais ou menos desse jeito. E agora eu trouxe alguns aqui interessantes, que a gente vai ter que aplicar algumas outras propriedades para poder resolver. Esse aqui é um quadrado perfeito, né? Seria o quadrado da soma, o quadrado da subtração. Então, primeiro a gente tem que abrir esse quadrado para depois resolver, tá? E aqui eu trago para você, antes da gente abrir isso aqui, eu trago para você uma reflexão. Porque embora isso aqui esteja ao quadrado, eu quero que você pense uma técnica, que a gente já discutiu essa técnica. Cadê? Ó. Aqui é um exemplo. Eu tenho alguma coisa ao quadrado, quero tirar o quadrado. O que eu faço? Ó, cadê? Outro exemplo aqui. Tá vendo? Ó. Quero que você pense em termos disso. Veja que eu poderia simplesmente aqui fazer, ó, faz o quadrado perfeito, quadrado do primeiro, nesse caso como é negativo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, faço dos dois lados e resolvo.
Só que tem uma forma muito mais fácil de resolver isso, porque eu vou ter que fazer a base quadrada aqui, a base quadrada aqui, aí depois cancelar os termos semelhantes, e aí vai ficar muito grande, embora eu vá chegar no resultado. Só que se você domina técnicas e desenvolve visualização para quando aplicar essas técnicas, você vai perceber o seguinte: eu tenho um quadrado aqui, tem um quadrado aqui. Quem que tira o quadrado? É a raiz quadrada? Opa, fiz de um lado, faço do outro. Ah, isso quer dizer que se eu fizer a raiz. Se eu fizer a raiz de 2x, raiz quadrada de 2x menos 3 ao quadrado, isso tem que ser igual a raiz de 4x menos 3 ao quadrado. Opa, o índice aqui é 2, o índice aqui é 2. A gente já sabe que isso aqui vai se cancelar, né, pessoal? Ah, então quer dizer que a minha equação quadrada simplesmente virou um 2x menos 3 igual a um 4x menos 3. Coloquei isso aqui de pegadinha para você. Olhar lá, ficar desesperado, falar, meu Deus, isso aqui vai ficar muito grande. Mas não, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Menos 3 mais 3, o 3 ali estava negativo, passou positivo. Aí o que eu tenho é um 4x menos 2x, o 2x estava positivo, passa para o lado negativo. Eu tenho um 0 igual a 2x, o 2 passa dividindo, então 0 sobre 2 é igual a x. A gente já viu que 0 no numerador pode, o resultado é 0. Olha, tudo aquilo ali, x vale quanto? X vale 0. E aí a gente transforma uma equação que está no x quadrada para uma equação do primeiro grau. Ok? Então não se assuste, aplique as técnicas e vai dar tudo certo. Agora essa daqui. Essa daqui é interessante. Essa aqui a gente vai ter que usar a ideia oposta daquilo ali. Eu tenho uma raiz e, veja, trabalhar com um expoente 1 aqui, ó, expoente 1 e uma raiz aqui é muito difícil. Eu preciso tirar essa raiz. Porque assim, eu sei trabalhar com graus para cima, do 1 para cima. Agora, ficar trabalhando com raiz, um grau 1 com raiz, é difícil demais. Então, o que eu preciso fazer é retirar a raiz. Quem que retira a raiz quadrada? Olha só a ideia oposta, hein? Ó, eu tenho um quadrado, ó, eu tenho um quadrado e quero tirar o quadrado, ou seja, aplico a raiz. A mesma coisa. Agora, se eu tenho a raiz, o que eu faço para tirar a raiz? Eu jogo o quadrado nela, né? Se é uma raiz quadrada, a potência quadrada. Se é uma raiz cúbica, a potência é um cubo. Então, se eu quero retirar esta raiz, que é o meu problema, eu preciso levar todo esse lado direito ao quadrado. Fiz isso aqui, que eu preciso fazer na esquerda? A mesma coisa para manter o balanceamento da equação. E é isso que nós vamos fazer. Então, portanto, escrever isso é a mesma coisa que escrever x mais 1 ao quadrado e a raiz de 5x menos 1 ao quadrado. Se o índice aqui é 2, isso aqui vai ficar 1 de índice. E aqui na esquerda eu preciso agora fazer o quadrado perfeito. Ou seja, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por favor, não me coloque que isso aqui é x quadrado mais 1 quadrado, tá? Por favor, a gente já passou disso. Não mate do coração o seu professor de matemática. Então aqui é o quadrado perfeito. É o a mais b ao quadrado. A quadrado mais 2ab mais b quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu acabei de colocar uma raiz quadrada ao quadrado. Quer dizer que ó, vai cortar este índice da raiz com esse 2, ficará 5x menos 1. Vamos unir os termos semelhantes. Ó, x quadrado mais 2x, porque 2 vezes x vezes 1 é 2x. 1 ao quadrado é 1, igual a 5x menos 1. Unir os termos semelhantes, passa todo mundo ali para a esquerda, x quadrado mais 2x mais 1. Aí vai ficar menos 5x mais 1, né? Trocaram os sinais, os termos que passaram para a esquerda. E aí agora eu vou melhorar, vai ficar x quadrado. 2x com menos 5x dá menos 3x. 1 com 1 dá 2, mais 2. Quem que é cada um aqui, ó? O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 2. Então, se a gente agora for fazer o delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Vou continuar ali do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Delta é igual a menos 3 ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Portanto, o nosso delta vale 1. Então, agora, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta
sobre 2A. Isso aqui vai ficar menos B, que é menos o B, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, delta vale 1, dividido por 2A, o A vale 1, então 2 vezes 1. X é igual a menos com menos é mais, então dá 3, mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, 2. Agora vamos considerar as duas raízes, a positiva e a negativa. X1 é 3 mais 1 sobre 2, isso aqui é 4 sobre 2, isso aqui dá 2. X2 é igual a 3 menos 1, raiz negativa, sobre 2, isso aqui dá 2 sobre 2, isso aqui dá 1. Então, a nossa solução é 1, ponto e vírgula, 2. Geometricamente, a gente tem isso aqui, ó. 1 e 2. Então, 1 e 2. Concavidade, como é que é? Ó? O A é 1, então é para cima. Então, a gente tem ela assim. Ok? Viu só, pessoal? Muito fácil. É só aplicar as propriedades, não se assuste. Essa outra aqui é interessante também, né? Ó, raiz de 7 mais raiz quadrada de x menos 1. Como é que você vai fazer? Não se entre em pânico. Vá resolvendo como um sanduíche. Primeiro problema que você tem é essa raiz aqui, ó. Isso aqui é a primeira raiz que você tem que fazer. Então, como é que você faz? Bom, se eu elevar ao quadrado, eu tiro a primeira raiz de dentro, não é? Aí você já entendeu. Aí você eleva o quadrado mais uma vez, você tira a raiz de fora. Então, o que eu vou fazer? Exatamente isso, ó. Eu vou fazer o quadrado da raiz de 7 mais raiz de x mais 1. E aí, se elevei de um lado, eu tenho que elevar do outro. Então, mais 3 ao quadrado. Aí, isso aqui vai ficar. Bom, se aqui o índice da primeira raiz é 2, então vai cortar essa raiz com esse quadrado, ficando com 7 mais raiz de x mais 1, que é igual a 3 ao quadrado, 9. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Passa esse 7 para a esquerda, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar, ó, raiz de x mais 1 é igual a 9 menos 7. Raiz de x mais 1 é igual a 2. E agora eu tenho de novo aquela raiz. Sempre olha assim, ó, quem que tira é o meu problema? Bom, a raiz é a potência. Então, uma raiz quadrada, de novo, eleva a potência quadrada. Então, eu vou elevar aqui, ó, o x mais 1 ao quadrado. Fiz de um lado do igual, faço do outro lado do igual. Isso aqui vai me dar, se o índice da raiz é 2, foi embora a raiz com o quadrado. Isso aqui é x mais 1 é igual a 4. Portanto, x é igual a 4 menos 1. X tem que ser igual a 3. Ok? Muito simples também. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida em algum passo aqui da raiz ou da equação do primeiro grau, porque assim, agora eu já estou falando para vocês alguns atalhos, tá? Esse cortou, essas coisas aqui não está claro para vocês, volte aí nos módulos anteriores, nas aulas anteriores, em que eu explico exatamente o porquê que corta, por que passa dividindo, multiplicando com rigorosidade, tá? Aqui a gente está focando um pouco na velocidade. Então, finalizamos aqui a aula de equação do segundo grau. Nós aprendemos por que estudar a equação de segundo grau, as aplicações vastas da equação de segundo grau, o estilo do que é a equação de segundo grau, que é ter um x² em que eu tenho duas soluções ou uma solução, então posso ter duas soluções ou nenhuma solução. O que representa isso? Vamos voltar aqui, ó. Pessoal, e aí para a gente finalizar a parte de equação de segundo grau, eu quero trazer algo aqui para vocês que é muito prático para resolver equação de segundo grau, que é a ideia de soma e produto. Tá? Quando você tem a equação completa, ou seja, o A, o B e o C aparecendo, a gente tem uma seguinte regrinha aqui, que é assim, saiba que x1 e x2 são as raízes, ok? São as raízes que nós vamos obter. Uma das formas de descobrir as raízes é relacionando os coeficientes, e aí a gente tem a seguinte proporção. x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes, por isso que chama, ó, soma e produto. Soma e produto do quê? Das raízes. A soma das raízes das soluções é igual a menos b sobre a. A multiplicação das raízes é igual a c sobre a. Então, ó, a soma é menos b sobre a,
E a multiplicação é C sobre A. Quando o nosso coeficiente aqui é 1, é muito legal tentar resolver por soma e produto. Quando não for, nem sempre você vai conseguir, tá? Por isso que eu estou jogando ele aqui depois de ter mostrado a aula completa. Então aqui é um atalho, é algo que se você conseguir fazer, ótimo, você economiza um tempo legal daquele desenvolvimento e, no geral, funcionará quando o A for 1. Porque aí, ó, o que seria a soma das raízes se o A é 1? É só menos B. O que seria a multiplicação das raízes? Seria o C. Por isso que chama soma e produto nessa ordem. Primeiro o B, depois o C. Então a soma vem primeiro, depois o produto. Você vai olhar para cá, se o A se o A for 1, ó, a soma das raízes é menos isso aqui e a multiplicação das raízes é igual a isso aqui. Ok? Se é 1. Se não for 1 também dá, mas assim, aí fica mais difícil fazer de cabeça. Vamos ver um exemplo? Olha só. Qual que é a nossa equação? Ela é completa, né? X² menos 5x mais 6. Quanto vale o A? Vale 1. O B vale menos 5 e o C vale 6. Vocês têm que pensar assim. Quais dois números têm que ser os mesmos dois números? As mesmas raízes, tá? São as mesmas raízes aqui, ó. Quais dois números somados me dá o valor de 5? E quais desses mesmos dois números multiplicados me dá o valor de 6? E aí? E é claro que como na equação aqui, ó, é menos, quando aqui for menos, quer dizer que a soma das raízes é positiva. Quando aqui for mais, quer dizer que foi um menos menos, ou seja, a soma das raízes tem que ser negativa, tá? Entendeu a ideia? Ó, quando aqui é menos, quer dizer que este carinha aqui tem que ser mais, porque deu um menos com menos. Quando for mais, quer dizer que aqui tem que ser a parte negativa. Enfim. Pense, mas aí você pensa nos números, depois você olha para o sinal deles. Então a soma vai aqui e a multiplicação vai aqui. Que dois números multiplicados dá 6 e somados dá 5? Bom, o que eu sei assim, ó, x1 mais x2 é menos, ó, B sobre A, que é 1, ou seja, 5. E a multiplicação x1 vezes x2 é C, 6 sobre A1. Aí você vai pensar, que dois números somados me dá 5 e multiplicados dá 6? É o 2 e o 3, né? Porque, ó, 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 dá 6. É assim que você vai pensar. A soma das duas raízes, x1 e x2, me dá o B. E a multiplicação me dá o C. E aqui você vai fazer análise gráfica do mesmo jeito, tá? A é positivo, vale 1. Então aqui é 2, aqui é 3 e, ó, fez o gráfico. Vamos dar uma treinadinha aqui, ó. Vem comigo. Quanto que vale o A? O A vale 1. O B vale 2 e o C vale menos 24. Você vai ter que pensar o seguinte, ó. x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. Ou seja, x1 mais x2 é igual a menos 2 sobre 1. Portanto, você sabe que x1 mais x2 é igual a menos 2. Agora, você sabe que x1 vezes x2 é igual a C sobre A. x1 vezes x2 é igual a menos 24 sobre 1, que dá menos 24. Agora, você analisa. Claro que você pode resolver por um sistema linear. Substitui aqui e multiplica ali. Mas aí, às vezes, você vai cair na mesma complexidade. Se você não conseguir fazer isso aqui de cabeça, não tem por que você fazer soma e produto, se for para você ter que ficar resolvendo um sistema linear. Você pode, né? Ó, eu tenho duas equações para duas incógnitas, lembra? Aí dá para resolver. Posso substituir, por exemplo, o x1 aqui, jogar aqui, acho x2, achei o x2, jogo nessa outra equação de volta, acho o x1. Sistema linear. Mas agora você tem que tentar fazer de cabeça. A soma de dois valores me dá menos 2 e a multiplicação desses mesmos valores dá menos 24. Você tem que pensar em números que dá menos 24, né? Que número vezes outro número dá o 24? Você tem que pensar na tabuada. Pensa lá. Pode ser 24 vezes 1, pode ser 12 vezes 2, pode ser 6 vezes 4. Opa, 6 vezes 4. Então, um deles tem que ser negativo, né? Ah, é. Então, se um for menos e outro for mais, eu consigo. Só que aí você tem que pensar na lógica. Quem que vai ser menos e quem que vai ser mais? Veja que a soma do x1 e x2 deu menos 2. Você concorda que se você faz o 6 positivo e o 4 negativo, a multiplicação dá menos 24?
só que a soma dá 2 positivo? Ah, então quer dizer que não é só achar os números, você tem que saber quem que vai ao sinal, né? Porque se eu faço 6 positivo com menos 4 multiplicado deu menos 24, mas a soma dá 2. Então, tem que ser ao contrário. Tem que ser menos 6 e mais 4. Por quê? Porque a soma de menos 6 com mais 4 te dá quanto? Te dá menos 2 e a multiplicação continua dando menos 24. Beleza, tá vendo? Encontramos as raízes porque foi possível assim. Agora o segundo exemplo. x1 mais x2 é menos b, então ó, menos 3 sobre a. Isso aqui me dá 3 quartos positivo. A multiplicação deles é c sobre a. Então, ó, menos 1 sobre 4 dá menos 1 quarto. Aí você vai ter que pensar aqui, ó, que dois números somados deu 3 quartos e a multiplicação deles deu 1 quarto. Veja que isso aqui não é tão simples de você fazer, talvez tenha que resolver num sistema. Mas só de ter dado uma multiplicação, pensa comigo, só de ter dado uma multiplicação negativa, você sabe que um dos dois precisa ser negativo. Agora você vai usar o raciocínio inverso do outro. Se a soma deles deu um valor positivo, pela multiplicação eu sei que um precisa ser negativo, porque deu negativo. Se os dois fossem negativos, daria positivo a multiplicação. Se os dois fossem positivos, a multiplicação também daria positivo. Portanto, quando x1 vezes x2 dá negativo, isso quer dizer que um dos dois, apenas um dos dois, é negativo. Agora, quem será? Será o maior valor ou o menor valor? Bom, aí é lógica, né? Se a soma deles é negativa, quer dizer que o maior valor numérico é o negativo. Agora, quando a soma dá positivo, quer dizer que o maior valor numérico é o quê? O maior valor numérico é o positivo. Aí você tem que pensar, que número positivo mais outro negativo me dá 3 quartos e a multiplicação dos dois me dá 1 quarto negativo. E aí é o seguinte, x1 deve ser menos 1 quarto e x2 tem que ser 1. Porque pensa comigo aqui, ó. 1 também pode ser escrito em fração equivalente 4 quartos. Se você faz 4 quartos menos 1 quarto, você obtém 3 quartos, né? A base é igual, você mantém, subtrai 4 menos 1. Se você faz 1 ou 4 quartos vezes menos 1 quarto, você obtém menos 1 quarto. E aí a gente achou por soma e produto. Como eu disse para vocês, nem sempre será possível. Em alguns casos, quando A for diferente de zero, você vai conseguir fazer, mas fica um pouco mais difícil, né? Você viu a diferença, por exemplo, quando A é 1 para quando não é. Mas você vai ter que pensar. Então aqui a gente também tem um caso em que o A é 1. Vamos lá. Então eu sei que, ó, x1 mais x2 é menos b, então é menos 8 sobre A, que é 1. Isso aqui me dá 8 sobre 1. Então, ó, x1 mais x2 é 8. Agora, x1 vezes x2 é igual a c sobre A. Então, 15 sobre 1, x1 vezes x2 é igual a 15. Agora, vamos pensar. Que dois números, quando somados, dá 8 e multiplicados dá 15? Aí você tem que pensar, sempre pensa, bom, os números não são grandes, né? Quer dizer que tem que ser números pequenos. Você tem que ir abaixo. Dois números multiplicados dá 15 e soma dá 8, esses dois números vão ser pequenos. Porque se você faz sei lá, 5 vezes 6, olha só, 5 vezes 5 já dá 25, 5 vezes 6 já dá 30. Você faz 6 vezes 4 já deu 24, estourou. Então tem que ser números pequenos. Aí você vai sair, então, que um precisa ser 3 e o outro 5, porque 3 mais 5 dá 8, 3 vezes 5 dá 15. Achamos as nossas soluções. E por fim, a gente tem aqui, ó, que o A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 6. Então, x1 mais x2 é igual a menos b menos 1 sobre a, que é 1. Ou seja, a soma das raízes é menos 1. A multiplicação das raízes é c sobre a menos 6 sobre 1. Então, x1 vezes x2 é igual a menos 6. Agora a gente vai pensar, né? Isso aqui eu estou fazendo com vocês também pensando na hora. Que dois números somados dá menos 1 e multiplicados dá 6. Tem que pensar, pessoal,
Começa na multiplicação, porque assim, ó, é sempre assim, para você pensar. Você tem que tentar desenvolver uma lógica de padrão. Vamos começar na multiplicação, porque se deu uma multiplicação valor positivo, eu sei uma coisa. Ou os dois números são positivos, ou os dois números são negativos. Não tem como ser diferente disso, certo? Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. No caso, peraí, eu acho que eu tô falando besteira aqui, né? Eu acabei de ver que é um menos 6 e aqui é um menos. Vamos usar o mesmo raciocínio agora para o número correto? Então vamos lá. Deu negativo. Se deu negativo, você só tem uma opção ali. Um dos dois é negativo. Não tem uma opção diferente disso. É a única forma de uma multiplicação da negativa de dois valores é apenas um dos dois ser negativo. Ok? Aí agora você vai para a soma para saber quem que é negativo. É o maior deles? É o menor deles? Veja, se a soma de dois valores deu negativo, quer dizer que e um é positivo e o outro é negativo, quer dizer que é o maior que é negativo. Porque senão daria positivo. Então eu já sei que eu preciso de dois números, um é positivo, o outro é negativo, e o maior deles é negativo. De modo que a soma deles dê menos 1 e que a multiplicação deles dê menos 6. Aí você pensa o seguinte, né? Que dois números multiplicados dá 6. Dois números inteiros. Ou é 6 vezes 1 é 2 vezes 3. Tá, beleza, 2 vezes 3. Quem que é positivo e quem que é negativo? Se deu negativo ali na soma, é o maior deles, precisa ser negativo. Então eu sei que um é menos 3 e o outro é 2, certo? Menos 3 mais 2 dá menos 1 e menos 3 vezes 2 dá menos 6. Aqui resolvemos. Então aqui é uma técnica para você tentar resolver por soma e produto, que pode ajudar você a facilitar. Sempre que facilitar, tente usar. De novo, você viu, né? No geral, quando A é igual a 1 e você tem uma equação completa, se for incompleta, aí você não vai conseguir fazer. Aí vai ser mais problemático. Mas quando a equação for completa, aí você tente fazer por soma e produto. Quando o A não é 1, talvez você até consiga, mas você viu aqui que você vai ter que ter um pouco mais de raciocínio, né? Então é isso. Aula completa de equação do segundo grau. Aqui nós vimos o que é uma equação do segundo grau. Entendemos que é a estrutura em que eu tenho um x², por isso segundo grau, maior expoente, que A, B e C são coeficientes, sempre preciso ter o A. Nós aprendemos a identificar A, B e C na equação, a substituir na fórmula de Bhaskara, que não é fórmula de Bhaskara, porque não foi Bhaskara que desenvolveu. Aprendemos a interpretar o delta. Delta maior do que zero tenho duas raízes, delta igual a zero tem uma raiz, e delta menor que zero não tenho raiz. Aprendemos a ver isso graficamente, que são duas raízes. Raiz, zero da função, mesma coisa, ponto que intercepta o eixo x. Então, delta maior que zero, tenho esses dois. Delta igual a zero, intercepta em um lugar só o eixo x. Delta menor que zero, não tem solução, ou seja, não intercepta o eixo x em nenhum lugar. Aí depois nós resolvemos várias equações e vimos como fazer. Você sempre pega a ideia de se eu tenho raiz, aplico o quadrado. Se eu tenho o quadrado, quero tirar, aplico a raiz. E aí depois nós vimos soma e produto, que pode facilitar a sua vida. Então, equação do segundo grau completo. Agora é fazer exercício para ficar craque. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter acompanhado a aula. Um abraço e até a próxima.